Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Minha saudação também ao doutor José Pumes, eminente procurador eleitoral. Saúdo o doutor Josemar Resgo, diretor-geral e secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do nosso TRE, e uma saudação também muito especial à nossa assistência. O primeiro julgamento da tarde, colegas, é o recurso 060-0499/20, procedência Santa Cruz do Sul, relatoria do desembargador Armínio José da Rosa. É um recurso interposto pelo MDB de Vale Verde. Eu passo, então, a palavra ao ilustre procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho. Saúdo Vossa Excelência. Na sua pessoa, saúdo todos os demais integrantes dessa corte. Uma saudação especial também ao doutor Josemar, na pessoa de quem saúdo todos os servidores do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e uma saudação também à nossa assistência. Senhor presidente, nesse caso, trata-se, como Vossa Excelência anunciou, de um recurso eleitoral oriundo de Santa Cruz do Sul, interposto contra a sentença que julgou procedente a ação proposta pelo PSB e proibiu futuras carreatas, bandeiraços, fechamento de ruas e aglomerações em comitês ou em frente aos comitês, a todos os candidatos do município de Vale Verde, agremiações partidárias, partidos políticos filiados, seus simpatizantes e qualquer cidadão, até a data da eleição. Ultrapassado o período eleitoral, portanto, encerrados os atos de campanha, o eventual provimento do presente recurso não teria nenhum efeito prático. Por outro lado, o provimento do recurso afastaria a aplicação das astrentes previstas na sentença, porém não houve nenhuma notícia de descumprimento de ordem judicial, seja nos autos do presente recurso, seja nos autos da representação no primeiro grau, que tivemos o cuidado de acessar, verificamos. Portanto, a conclusão é que o recurso está prejudicado e não deve ser conhecido. E, nesse sentido, é a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, doutora, as saudações já feitas, o voto é no mesmo sentido, sendo aqueles casos que o tempo irreversivelmente faz com que não haja mais objeto do recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação. Não havendo, então, recurso 060-0499/20, a unanimidade julgaram prejudicado. Próximo são os embargos declaratórios número 060-02-84-38, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, embargos interpostos pelo PSOL, e eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Perdão, desculpe, embargo de declaração não tem intervenção ministerial, é o hábito, né? Com a palavra, diretamente, o nosso eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, a minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, a todos os integrantes da Corte, minha saudação ao culto procurador eleitoral, ao nosso doutor Josemar Resgo, diretor-geral, a todos os funcionários do TRE, a todas as pessoas que nos assistem. Foi um dos embargos de declaração mais elegantes que eu recebi, inclusive acabei ouvindo os advogados que me pediram para conversar, em que pese as colocações postas, inclusive suscitando a inadequação do precedente que eu utilizei, eu examinei aprofundadamente e revi todas as questões e estou dizendo que não há a constatação de contradição, obscuridade, e, na verdade, o precedente da ministra Rosa Weber que eu utilizei, ele não foi adotado com exclusividade na decisão da causa. Até caberia, em tese, um reparo que não se faz, porque ele serviu apenas à guisa de argumentação, porque ele se refere exclusivamente a dirigente. Mas eu utilizei também um julgado
relatado pelo ministro Henrique Neves da Silva, em que realmente ali engloba não só o dirigente partidário, mas também todos aqueles ligados à diretoria do partido, à direção do partido, e que exatamente é o caso da candidata, da pessoa envolvida na presente questão. Então, eu aqui examinei todos os fundamentos, um a um, fiz um relatório e já antecipadamente distribuí aos colegas, bem minucioso, acerca de cada uma das questões trazidas nos embargos de declaração, e culmino para dizer que, ante a ausência de qualquer vício que autorize o manejo dos declaratórios, previstos no artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do CPC, os fundamentos do acordo foram extraídos do caderno probatório, estão em harmonia com as razões de convencimento com o dispositivo da decisão, com o exame de todos os elementos essenciais ao desígnio da controvérsia e oportunamente alegados pela agremiação. Na linha do disposto do 1025 do CPC, também consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Do exposto, então, eu estou rejeitando os declaratórios, eminente presidente. Muito bem. É como voto. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, embargos número 060028438 de Porto Alegre, rejeitados à unanimidade. Próximo é o recurso 060-0687/60, procedência 3 de maio, relatoria também do eminente desembargador Silvio Moraes. E aqui se trata de um recurso interposto por João Edécio Greff e pela coligação partidária Mais Crescimento com Experiência, contra a sentença que indeferiu petição inicial de ação de investigação judicial eleitoral. Passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, trata-se, portanto, de recurso eleitoral interposto contra a sentença que indeferiu a inicial da AIGE, proposta pelos recorrentes, que se fundou em suposto abuso de poder político evidenciado em divulgação incorreta dos partidos políticos integrantes da coligação contra Eduardo Mas Marasca, Delcy Eliane Freder, Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro e Coligação Independência Pode Mais. O eminente relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que foi formulado com recurso, para que fossem retiradas de circulação todas as propagandas eleitorais que contivessem os partidos PSB e PSDB como integrantes da Coligação Independência Pode Mais. Os autores alegam, em síntese, que os demandados se apresentaram perante os eleitores com uma composição distinta daquela que foi registrada perante a Justiça Eleitoral, inserindo indevidamente os partidos PSB e PSDB como coligados, e relatou que a propaganda eleitoral dos representados apresentou falsamente os partidos integrantes da coligação, permitindo que candidatos aos cargos proporcionais de outros partidos fizessem campanha em prol do seu candidato à eleição majoritária. Afirma, ao final, que tais fatos configuram abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. A petição inicial, como dito, foi indeferida de plano ao argumento do eminente julgador Apó de que das alegações narradas na petição inicial não se verifica a descrição de uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou de autoridade, tampouco a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. O recurso sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 22 da Lei Complementar 64, configurando-se o uso indevido dos meios de comunicação, uma vez que teria havido atentado contra a liberdade de voto, e entendemos que os recorrentes não têm razão. Para que se reconheça a ocorrência de abuso de poder político e midiático, é necessária a descrição de fatos cujas circunstâncias tenham especial gravidade, bem como que haja prova robusta da prática imputada como ilícita. As sanções de cassação de registro ou de diploma e ineligibilidade, que são previstas no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990 para os casos de abuso de poder, devem, como é sabido, consistir em exceção, última ratio no processo eleitoral,
e, portanto, serem aplicadas somente diante da ocorrência de condutas graves e substanciosamente comprovadas, viáveis a comprometer a normalidade e legitimidade do sufrágio. Entendemos que esse não é o caso dos autos. A ausência de elementos mínimos que justifiquem a instauração da ação de investigação judicial eleitoral em face dos demandados foi corretamente delineada na sentença. Eu peço vênia para ler 2 parágrafos da decisão recorrida. Abre aspas. Anoto que não há notícia nos autos de que os representados Eduardo Mas Marasca e Delcy Eliane Fröder sejam agentes públicos ou desempenhem cargo eletivo, o que seria necessário para caracterizar eventual abuso do poder de autoridade. Ainda não houve exposição na petição inicial de utilização indevida dos meios de comunicação, na medida em que não mencionado qualquer espécie de desequilíbrio decorrente de preferência dada a um ou outro candidato. Não é a simples divulgação de campanha supostamente irregular que caracteriza o uso errôneo dos meios de comunicação. Fecha aspas. De fato, a simples irregularidade na informação sobre quais partidos compõem a coligação para a eleição majoritária não é suficiente, no nosso entender, para caracterizar o abuso de poder midiático, cuja configuração ocorre quando um meio de comunicação privilegia um candidato em detrimento dos demais, o que não está evidenciado na descrição dos fatos contida na inicial. De acordo com a orientação jurisprudencial do TSE, é bom lembrar, o abuso de poder ocorre quando há desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, podendo tal desequilíbrio ser causado por exposição excessiva de caráter positivo, favorecimento, ou negativo, desfavorecimento, conforme TSE, RESP número 97229 de Minas, julgado em 26, publicado no DJE 26 de 8 de 2019. Com essas considerações, concluímos que não se verifica nestes autos a notícia da prática de atos que possam ser qualificados como abuso de poder, de cuja gravidade decorra violação ao bem jurídico tutelado pela Lei Complementar 64, e propugnamos, portanto, pela manutenção da sentença com o desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, o voto vai no mesmo sentido do parecer do nosso digno procurador, e porque cheguei à conclusão que a simples divulgação irregular ou errônea dos partidos componentes da coligação, como foi o caso, ainda que possa caracterizar propaganda eleitoral ilícita, não é suficiente para a configuração do abuso de poder político, econômico ou midiático, pois os fatos descritos na peça inicial não ostentam gravidade capaz de acarretar a quebra da normalidade e da legitimidade das eleições, que fundamentam a aplicação das penalidades previstas no artigo 22, caput da Lei Complementar 64/90. Por isso, então, eu estou estou desprovendo o recurso. É como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, além daqueles já lançados na rede, na linha do voto do eminente relator. Não havendo, então, o recurso 060068760, de 3 de maio, à unanimidade, negaram provimento. O próximo vem de Porto Alegre, é uma petição apresentada pelo Diretório Estadual do Podemos. A relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. O número é 060035654. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de petição de regularização de contas, referente ao exercício 2012, formulado pelo Podemos em relação ao PHS, que foi incorporado pelo requerente em outubro de 2019. As contas do PHS relativas ao exercício de 2012 foram julgadas não prestadas pela Justiça Eleitoral e o partido incorporador, nos autos da prestação de contas número 0600-0445-82-2017, requereu a reativação do processo, pedido que restou indeferido pelo eminente relator. A unidade técnica prestou informações atestando a ausência de documentos essenciais à instrução do pedido de regularização em grande número. Conforme o artigo 58 da Resolução TSE 23604, o requerimento de regularização
da situação de inadimplência deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento. E, como referido, a unidade técnica consignou a inexistência de diversos documentos essenciais à apreciação da situação das contas, embora não se trate de um julgamento de contas, mas da necessidade, havendo de qualquer forma a necessidade de análise da documentação apresentada para a regularização das contas não prestadas. E, nesse sentido, o parecer do Ministério Público juntado aos autos foi pelo indeferimento do pedido de regularização. Anoto que, após a juntada do parecer do Ministério Público Eleitoral, o relator determinou a intimação das partes para manifestação em 3 dias sobre os pareceres técnico e ministerial pelo indeferimento do pedido. O prazo transcorreu em Aubes, conforme a certidão que está juntada no ID 7912733 e que foi lavrada em 20 de outubro de 2020. Em 23 de janeiro de 2021, o partido peticionou no ID 12886883, juntando novos documentos que, obviamente, não foram submetidos à unidade técnica. Nesse sentido, estamos ratificando o parecer já constante dos autos pelo indeferimento do pedido de regularização, sem prejuízo de que a pretensão de regularização seja posteriormente renovada em outro momento. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Gerson Fischmann. Muito obrigado, senhor presidente. Em seu nome, saúdo os demais integrantes da Corte. Uma saudação especial ao doutor José Pumes, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Doutor Josemar Riesgo, Secretaria Seção, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores e aqueles que nos assistem e nos acompanham pelo YouTube. Efetivamente, senhor presidente, eu vou ser bem sucinto, o voto é no sentido exatamente do parecer lançado pelo Ministério Público. O diretório o Podemos, ao incorporar o PHS, incorporou, eu até quando estava refazendo a leitura, me dei conta que isso é quase como aquela lenda do cavalo de Troia, porque o Podemos incorporou o PHS que não tinha apresentado as contas, já tinha sido condenado naquele ano de 2012. E tem o direito a regularizar, porém a regularização ela vem normatizado no artigo 58, inciso 3º, parágrafo 1º da resolução 23.604/19, e exige uma série de requisitos. Como bem apontado pelo Dr. Pumes, não se trata de julgamento de contas, mas para apreciá-las, esses documentos são dispensados. E chama a atenção que a unidade técnica rolou 17 documentos essenciais que faltaram, nas letras A até a letra P. Então, é uma quantidade, praticamente os que vieram são em muito menor número dos essenciais. E também não é possível conhecer nesse momento, até porque não há prejuízo, poderá ser renovada a documentação a desse tempo juntado. De modo que o voto é nesse sentido de indeferir o pedido de regularização do Partido Humanista de Solidariedade, incorporado hoje pelo Podemos, do exercício 2012, permanecendo a imposição da penalidade de suspensão de repasse de novas cotas do fundo até que as contas sejam apresentadas. É nesse sentido o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, a prestação de contas 060-03-56-54 de Porto Alegre, a unanimidade, indeferiram o pedido de regularização, mantendo a imposição da penalidade de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até que as contas sejam apresentadas. O próximo recurso é também uma prestação de contas, 060-055258, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, e foi apresentado o pedido pelo Partido Patriota. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de prestação de contas do Patriota, que de fato não apresentou as contas partidárias relativas ao exercício de 2018, mesmo após a sua notificação e a de seus representantes para que suprissem a omissão. Houve despacho do eminente relator, no qual foi determinada a suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do fundo partidário ao partido, bem como a cientificação dos órgãos nacional e estadual do partido e a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE
para registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias. Após foi determinada a remessa dos autos da Secretaria de Controle Interno para os fins do artigo 30, inciso 4, alíneas A e B da Resolução 23.546 e sobreveio informação da Secretaria de Controle Interno opinando pelo julgamento de contas como não prestadas. O Ministério Público Eleitoral, analisando o processo, ofereceu parecer no mesmo sentido, considerando que não houve a prestação de contas, embora intimados o partido e seus representantes, e que, devendo o partido ser considerado inadimplente perante a Justiça Eleitoral, bem como com a imposição da penalidade de suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário até a regularização da situação. Nesse caso também, depois de oferecido o parecer da PRE e intimadas as partes para manifestação no prazo de 3 dias, o prazo decorreu em Aubes em 29 de junho de 2020. O partido peticionou em 30 de setembro de 2020, apresentando documentos. A manifestação não foi conhecida pelo eminente relator, no despacho DID 7078033, considerando tratar-se de manifestação intempestiva, completamente intempestiva, e eu colho do despacho do eminente relator, vou pedir ver, né, um pequeno trecho, onde ele fala, ou seja, a agremiação vem em um momento absolutamente tardio dos autos, após a apresentação do parecer ministerial, e exatos 3 meses após o escoamento do prazo ela concedido, conforme a legislação de regência, para tentar reabrir a instrução do presente feito. Fecha aspas. Concluindo, a pretensão, como bem dito pelo eminente relator, é absolutamente inviável e as contas devem ser julgadas, portanto, como não prestadas nos termos do parecer que está encartado aos autos e, nesse sentido, é a manifestação, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo Diefenteler. Eminente senhor presidente, eminentes colegas, demais integrantes da corte, eminente doutor José Pumes, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, nosso diretor-geral e secretário desta sessão, estimados servidores do TRE, e uma saudação especialíssima a todos aqueles que acompanham via YouTube a sessão de hoje. Senhor presidente, o meu voto já foi explicitado no que diz respeito ao pronunciamento judicial inicial no bojo dos autos. O doutor Pumes, com absoluta fidelidade, reproduziu a decisão que anteriormente tomei, e o meu voto está indo exatamente na linha do que preconiza o Ministério Público Eleitoral, porque se trata mesmo de processo deflagrado no âmbito desta corte ante a omissão do partido, da agremiação política, diretório estadual do Patriota, que deixou de prestar ao tempo oportuno as suas contas e, mesmo intimados ao longo da tramitação do processo deflagrado, reiteradamente foram omissos, foram silentes, de sorte que o meu voto é por julgar como não prestada a contabilidade do exercício financeiro de 2018 do diretório estadual do Partido Patriota, bem como, por decorrência, proibir o recebimento de recursos oriundos do fundo partidário até que seja regularizada a prestação de contas do partido. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas, se alguém deseja se manifestar, fazer manifestação de voto em complemento ao já lançado na rede. Não havendo, então proclamamos o resultado, recurso 060-0552/58 de Porto Alegre. A unanimidade julgaram as contas como não prestadas e determinaram a suspensão do recebimento de recursos oriundos do fundo partidário até que seja regularizada a situação do partido. O próximo é o recurso 060-0934/13, procedência Rio Grande, relatoria eminente desembargador Thompson Flores, um recurso apresentado por Lenon Machado Marques. E passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Trata-se aqui de recurso contra a sentença que julgou procedente pedido contido em representação promovida pelo Ministério Público,
em razão da divulgação de pesquisa irregular, incidindo o representado na previsão do artigo 17 da Resolução TSE 23.600. Senhor presidente, a interposição do recurso deu-se em 7 de 11 de 2020, ao passo que a intimação da sentença ocorreu em 5 de 11 de 2020. Ultrapassado o prazo de 24 horas do artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504, de forma que o recurso é manifestamente intempestivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pelo não conhecimento. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me incorporo a todos os cumprimentos e saudações já realizadas. E, neste ponto, eu lamento aqui divergir do parecer do Ministério Público, coisa que raramente fazemos, mas eu vou superar a preliminar e se prevalecer o voto, naturalmente já passarei ao mérito. Eu vou ler a ementa do acórdão, que é bem simples e bem espelha o caso. Quanto à tempestividade, o prazo para a interposição do recurso contra a sentença proferida em representação por pesquisa eleitoral irregular é de 24 horas, nos termos do artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97, convertido em um dia pelo artigo 22 caput da Resolução TSE 23.608 de 19. As intimações nessas ações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data da publicação, artigo 12 da resolução mencionada. Na hipótese, a interposição do apelo foi realizada em data anterior ao prazo final publicado no mural eletrônico. Rejeitada, portanto, a intempestividade suscitada, na medida que o equívoco cartorário pode ter induzido o recorrente em erro. No que diz respeito propriamente ao mérito, senhor presidente, a postagem impugnada não traz resultados de uma pesquisa eleitoral. Não houve a informação de margem de erro, nível de confiança, número de registro de pesquisa, dados que poderiam caracterizar pesquisa eleitoral com capacidade de influenciar o eleitorado. A postagem foi retirada em menos de um dia, indicando ter tido pouco poder influenciador, ainda que tenham ocorrido pouco mais de 10 compartilhamentos. Igualmente, apesar de ser critério periférico, o recorrente não obteve êxito no pleito, o que vem a corroborar a ausência de impacto e influência em relação ao eleitorado. A postagem se revestiu de mera manifestação de propaganda eleitoral, sem caracterizar o tipo previsto na legislação eleitoral de divulgação de pesquisa sem registro. Jurisprudência do TSE no mesmo sentido. Não havendo elementos mínimos para a caracterização da divulgação como verdadeira pesquisa eleitoral, deve ser reformada a sentença de modo a julgar improcedente a representação, e nesse sentido eu voto, senhor presidente, rejeitando a preliminar de tempestividade e provendo o recurso. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Estou proclamando o resultado: 060-09-3413 de Rio Grande, a unanimidade, deram provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente a representação, absolvendo o recorrente da imposição da multa prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, combinado com o artigo 17 da Resolução do TSE 23.500 de 2019. O último recurso da pauta jurisdicional é o 060-09-4372, relatoria do eminente embargador Amadeu Buteri, a procedência de Rio Grande, foi um recurso apresentado pelo doutor promotor eleitoral daquela zona eleitoral. Passo, então, a palavra ao eminente doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de um recurso interposto pelo MPE contra a sentença que julgou improcedente a representação pelo 41A da Lei 9.504. Entendeu o magistrado Acor que, embora localizado em determinado bairro, não são identificáveis os beneficiários da praça construída por iniciativa do representado, a qual poderá ser usufruída por toda a comunidade. A promotoria eleitoral recorreu aduzindo o seguinte:
O recorrido construiu por iniciativa própria a praça na Rua 4 da 4ª Seção da Barra, na cidade de Rio Grande, durante o curso do pleito eleitoral municipal. O recorrido não ocupa qualquer cargo público e realizou a iniciativa após o registro de sua candidatura para vereador à revelia da administração pública municipal. Finalmente, divulgou suas iniciativas aos moradores das cercanias por meio de vídeos em que era identificado como candidato, que circularam em grupos de mensagem de WhatsApp de moradores do bairro. A construção da referida praça possuía destinatários certos, tratando-se de eleitores plenamente identificáveis, todos moradores das cercanias da construção. Na gravação do vídeo, há referência à candidatura a vereador, o que é identificado pelo nome de urna, bem como alusão ao fato de que a construção da praça se tratava de dívida, isto é, de uma promessa do candidato com os moradores daquele bairro. E que para a caracterização de captação em lista de sufrágio é dispensável a existência de pedido explícito de votos, bem como não é imprescindível que sejam identificados os eleitores que receberam benesses em troca de voto. E, nesse sentido, pede provimento ao recurso para que seja julgada procedente a representação. Entendemos que o recorrente está com a razão. A captação em lista de sufrágio é um ilícito civil previsto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, sendo que o dispositivo legal em questão traz a indicação dos elementos exigidos para a caracterização da infração de captação em lista de sufrágio. A prática pelo candidato do verbo nuclear de uma das seguintes condutas: doar, oferecer, prometer ou entregar benesse ao eleitor. Elemento subjetivo da conduta, consistente na finalidade de obter o voto do eleitor. Promessa ou entrega de uma dádiva ao eleitor, a qual não precisa ter natureza pecuniária, podendo ser vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, e a prática da conduta no período compreendido entre o registro da candidatura e o dia da eleição. Para a configuração da infração, não se exige que o candidato tenha praticado diretamente a conduta, sendo igualmente responsável se a seu mando ela foi praticada por seu cabo eleitoral ou apoiador, ou ao menos se terceiro a praticou com a sua anuência, consoante iterativa jurisprudência eleitoral. Por outro lado, a prova de pedido expresso de voto é extremamente difícil, pois esse tipo de conduta costuma ocorrer na clandestinidade, e por isso o Tribunal Superior Eleitoral assentou que não se exige pedido explícito de voto para a configuração dessa infração, sendo suficiente a evidência do especial fim de agir previsto na norma. Esse entendimento jurisprudencial, com a edição da Lei 2.034, foi incorporado ao texto legal, constando da redação do dispositivo legal citado. Também o Tribunal Superior Eleitoral já assentou que para a configuração da infração do 41A não é indispensável a identificação do eleitor, caso se trate de uma pluralidade de eleitores corrompidos com a conduta ilícita, sendo suficiente para tanto que fique demonstrado o direcionamento da conduta a eleitor determinável. Nesse sentido, também é a doutrina de Rodrigo Lopes Ilho e a doutrina de Edson de Rezende Castro, que estão transcritas no parecer. Também a configuração da infração em comento não depende da demonstração da potencialidade lesiva ou gravidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado pelo artigo 41A da Lei das Eleições é a liberdade de voto do eleitor, conforme já deixou assentado o STE no recurso especial eleitoral 26.118, relator o ministro Geraldo Grossi. No caso específico dos autos, a inicial narra que o recorrido candidato a vereador, no decorrer do período eleitoral, as próprias expensas e a revelia da administração pública municipal, construiu uma praça na Rua 4 da 4ª Seção da Barra, na cidade de Rio Grande, com o intuito de obter os votos dos eleitores moradores do referido bairro e beneficiários da construção. A demonstração do fato é incontestável, pois o representado divulgou suas iniciativas aos moradores das cercanias por meio de vídeos em que era identificado como candidato e que fez circular em grupos de mensagens de WhatsApp. Em uma dessas gravações, inclusive, há registro de áudio de cinegrafista não identificado, nos seguintes dizeres, abre aspas: "Bom dia a todos. Estamos aqui, nosso futuro candidato, pracinha próxima à aldeia aqui, em plena segunda-feira, feriado, promessa é dívida." As gravações relativas à construção da referida praça foram anexadas pela promotoria eleitoral, a inicial, e o exame do caso revela a presença de todos os elementos exigidos para a configuração da captação em lista de sufrágio. Colho da análise das razões recursais, alguns trechos das razões recursais onde está bem demonstrada a ocorrência da prática do ilícito. Por exemplo, abre aspas,
Diz as razões recursais que o José Ricardo admite ter utilizado o espaço antigamente destinado a um campo de futebol para a implementação da praça, obra realizada no curso de sua campanha eleitoral como candidato a vereador da cidade de Rio Grande. Ou seja, o fato é incontestável. Por outro lado, também diz o senhor promotor eleitoral que é absolutamente falso que os beneficiários da construção não são identificáveis. Na verdade, são plenamente identificáveis e é evidente que são todos os moradores das cercanias da construção, pessoas entrevistadas pelo servidor do Ministério Público que se disseram muito satisfeitos com a construção da pracinha. O próprio representado referiu que tratava-se de pleito antigo da comunidade de moradores do bairro, os quais eram submetidos constantemente ao mau cheiro oriundo do estacionamento desses veículos por longos períodos no local em apreço, caminhões carregados de peixe. O representado produziu filmagem da iniciativa de construção da praça, conjuntamente com o apontamento feito por cinegrafista não identificado acerca de sua candidatura ao cargo de vereador, tudo conforme vídeo juntado aos autos. Os vídeos foram compartilhados em grupos de WhatsApp formados por moradores da 4ª Seção da Barra, denominados de Polêmicas da Barra e Barra Tento. A iniciativa, portanto, de construir a praça pública na Rua 4 da 4ª Seção da Barra possuía nítido caráter de promoção eleitoral e captação de votos junto aos moradores daquela localidade, superando mera iniciativa voltada à comunidade lato sensu. Portanto, senhor presidente, senhores julgadores, o candidato, no período de campanha eleitoral, prometeu e entregou a construção de uma praça aos eleitores da Rua 4 da 4ª Seção da Barra, na cidade de Rio Grande, com o fim de obter-lhes o voto. A demonstração do elemento subjetivo da conduta, consistente na finalidade de captação de sufrágio, entendemos que é inequívoca, resultando do exame da moldura fática do presente caso. A jurisprudência do TSE, como Vossas Excelências têm conhecimento, é no sentido de que, estando comprovada a prática de captação ilegal de votos, não é imprescindível que sejam identificados os eleitores que receberam benesses em troca desse voto. Não se faz indispensável a identificação do eleitor. A pluralidade não desfigura a prática da ilicitude. E há de se referir também que o candidato representado consta no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais no sítio eletrônico do TSE na internet como suplente de vereador eleito, permanecendo, portanto, o interesse de agir na cassação do registro de sua candidatura. Com essas observações, portanto, e por tudo mais que dos autos consta, ratificando o parecer juntado ao processo, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Amadeu Botelho. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais integrantes da Corte. Saudação especial ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, doutor Josemar Riesgo, nosso diretor-geral da Secretaria esta sessão. Inicialmente, assiste razão ao representante do Ministério Público no tocante à questão dos beneficiários de suposta vantagem não serem identificados ou individualizados, mas a jurisprudência majoritária entende que basta que sejam eles identificáveis a partir de um cenário fático. Como no caso aqui, pode-se compreender aquela comunidade ali como eventuais beneficiados com suposta vantagem. No entanto, eu adianto que eu estou confirmando a sentença de primeiro grau, porém por um motivo diverso. Eu entendo que não há prova de que a vantagem, suposta vantagem, tenha sido condicionada à destinação de voto à candidatura do recorrido. Explico. Eu fiz questão de reproduzir pelo menos 2 fotos da tal famigerada praça erguida lá numa área pública, ao que consta num vértice de duas ruas, uma avenida, né, onde há uma bifurcação, onde, segundo consta ali, a gurizada usava para jogar futebol e normalmente era usada para estacionamento de caminhões que transportavam cargas de peixe, e havia ali o descarte da água escorrida, né, do degelo dos caminhões, provocando mau cheiro e proliferação de insetos. Muito bem. A tal da pracinha, essa, né, se constata, a olhos vistos, que
é bastante precária. São alguns moerões pintados com tinta colorida. Eu contei 18 palanques, né? Salvo engano. Telada, e tem meia dúzia de pneus também pintados com tinta colorida. Nada mais que isso. Não existe um brinquedo e os bancos são de pedras empilhadas e uma tábua em cima. Os vídeos que foram apostados, dá para se constatar que a pracinha mais serve para separar as crianças dos animais, dos cães e gatos que por ali circundam, que são em grande número, e também, né, para evitar o trânsito de veículos naquela área. Muito bem. A única evidência que se tem com relação à o suposto condicionamento daquela edificação ali a voto dos eleitores seria uma referência da pessoa, do cinegrafista que estava filmando com o telefone celular, dizendo, olha lá, como reproduzido pelo Dr. Pumes, mais ou menos assim, olha lá o nosso futuro candidato. Nada mais que isso. Os vídeos são reproduzidos, como referido, em 2 grupos de WhatsApp restritos à comunidade do bairro, né? E eu, sinceramente, a precariedade dessa obra, entre aspas, podemos dizer assim, que é uma área pública, não tem licença alguma, não sei se ainda está de pé, pode ter sido desmanchada por ausência de qualquer autorização ou licenciamento, né? E por essas razões, e especialmente pela ausência de outros elementos de prova minimamente seguras a demonstrar que essa ação do candidato José Ricardo Souza dos Santos tenha sido condicionada à destinação de voto à sua candidatura, eu estou desprovendo o recurso, porém por fundamento diferente do constante na sentença de primeiro grau. É assim como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Senhor presidente. Não, desembargador Gerson. Seria, em breve, até em homenagem à posição do Ministério Público, né, que expõe no sentido realmente da caracterização, eu confesso que até algum momento da leitura do processo cheguei a ficar em dúvida. Mas a sensibilidade do nobre relator me convenceu, porque até o relator, inclusive, teve o cuidado de colocar no voto as fotos, né, que estão nos autos. É bem precário, mas mesmo precário é uma obra que tem uma tela, tem marcos pintados, tem... espero que esses pneus não recebam água da chuva para não gerar mosquitos ainda. Que seja, eu fiquei até numa dúvida, senhor relator, se essa área seria uma área, suponho, o tipo terreno baldio, né, que é um terreno, eu não sei se ele é da municipalidade, se ele é um terreno de algum particular, não dá para... Mas, enfim, efetivamente, assim, pelos fundamentos do seu voto do eminente relator, e estou fazendo essa justificativa até pela posição muito clara adotada pelo Ministério Público, não há efetivamente a relação indispensável do pedido de voto especificamente. Embora eu tenha uma convicção que este cidadão, né, candidato e líder ali de bairro, como se diz, acho que ele fez um gesto bondoso para a comunidade, e vamos ficar na dúvida se foi por total desinteresse ou se ele queria, com isso aí, angariar a simpatia dos eleitores, que eu não vejo nenhum desabono, né? Mas, enfim, apenas confesso que é uma situação, em algum momento, até bastante limite entre o abuso, a obra feita, né? E, bom, já que está lá, que seja cuidado e que, quem sabe, o município incorpore isso, ou alguma empresa privada que adote, para benefício da comunidade desse bairro, que certamente necessita, principalmente desses cuidados aí, para não deixar infestar. Era esse só o registro que eu gostaria de fazer, agradecendo a paciência dos colegas, de Vossa Excelência, senhor presidente. Presidente, eu também gostaria, se me permite, de elogiar, eu digo que integralmente acompanho o voto do eminente relator, e elogiar esse cuidado que ele teve de postar no voto a foto da praça, que, na verdade, não é uma praça, é um terreno em que foi cercado ali com morretes, né, de concreto, pintado, dando alegria ao local,
e como eu havia lido no voto, ali estava sendo despejada água parece que limpeza de peixe, causando um odor, e quero tranquilizar o doutor Gerson, porque tiveram cuidado, inclusive, de tapar o centro dos pneus, então não há problema nenhum do justo temor com relação ao mosquito da dengue, né? Realmente acho que ele fez um benefício, não há pedido explícito, não há nada que se possa estabelecer que esta obra, que vem em benefício da comunidade, pudesse estabelecer qualquer desigualdade, né, de maneira a afetar o pleito ou vantagem excessiva ao candidato. E pensei comigo, oxalá, os líderes tomem iniciativa e façam alguma coisa pelos seus bairros, como neste caso que o doutor Amadeu julgou, realmente, cujo voto acompanho integralmente, porque também me convenci com a justeza das razões trazidas. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar o relator. Muito bem. Algum colega mais que deseja se manifestar? Então, proclamando o resultado, o recurso 060094372 de Rio Grande negaram provimento unânime. Bem, colegas, então, concluímos a pauta jurisdicional e temos 3 processos administrativos. O primeiro deles é o 060003230, procedência de Cruz Alta, de minha relatoria. Aqui se trata, colegas, de uma requisição da servidora Cláudia dos Reis Rosa, assistente administrativo da Prefeitura de Cruz Alta, e está sendo solicitada pela eminente magistrada da 17ª Zona Eleitoral para prestar atividades naquele juízo. Como há interesse da Justiça Eleitoral e os requisitos legais estão presentes, eu estou votando pelo deferimento do pedido. Consulto os colegas, estão todos de acordo, então, recurso 060003230 de Cruz Alta, à unanimidade, deferiram o pedido de requisição. O próximo também é um pedido de requisição, é o 0600033/15 de Canoas. Aqui é um pedido de requisição do servidor Marco Aurélio dos Santos Meireles, também da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita, e está sendo solicitada pelo eminente juiz da 66ª Zona Eleitoral. De igual sorte, presentes os requisitos legais e havendo interesse da Justiça Eleitoral, eu voto pelo deferimento do pedido de requisição. Os colegas estando de acordo, então, recurso 060003315 de Canoas, à unanimidade, deferiram o pedido de requisição. O último é o processo administrativo 00026918820196218.000, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, eminente corregedor, e aqui se trata, o desembargador Armínio está propondo o nome da eminente doutora Helen Fernandes Paiva, juíza de direito, para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral na 14ª Zona Eleitoral, a partir de 24 de fevereiro de 2001. Esse é o voto do eminente relator. Estando todos de acordo, então, processo administrativo 00026918821962218.000, à unanimidade, acolheram o nome da doutora Helen Fernandes Paiva para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral da 14ª Zona Eleitoral a partir de 24 de fevereiro de 2001. Bem, colegas, então, concluídas as nossas pautas jurisdicional e administrativa, cabe anunciar a próxima sessão, que será amanhã, nesta quarta-feira, 24 de fevereiro,
às 10 horas da manhã. Chama a atenção do horário, 10 horas da manhã. E, inclusive, teremos posse do ilustre colega, doutor Leandro Figueira, eleito juiz para a vaga de substituto desta corte. Então, amanhã teremos, antes dos julgamentos, a posse do nosso eminente magistrado, doutor Leandro Figueira. Bem, colegas, então, agradeço a participação de todos, desejo a todos um ótimo trabalho, uma muito boa tarde e, se Deus quiser, nos encontramos todos amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Igualmente.